Ministra Gleisi Hoffmann pede ajuda do Centrão para evitar que seja aprovada anistia aos acusados de tentativa de golpe. Julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus será retomado amanhã, com policiamento ainda mais reforçado perto do STF. Presidente Lula critica o que chamou de chantagem tarifária de Donald Trump durante reunião virtual do BRICS. Mulheres e pessoas com renda mais baixa pagam juros mais altos quando pegam dinheiro emprestado. Cooperativas de artesanato do Pará suspendem encomendas porque já receberam pedidos demais para a COP30. 6 pessoas são mortas quando estavam em um ponto de ônibus na cidade de Jerusalém, em Israel. Hipertensão pode ser curada em mais de 4 milhões de brasileiros que têm o problema causado pelo excesso de um hormônio. E morre no Rio de Janeiro aos 75 anos a cantora e compositora Ângela Rorô, uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pediu hoje, durante uma reunião de ministros, reforço na luta contra a votação do projeto de anistia no Congresso. O assunto merece atenção redobrada, principalmente depois das manifestações em todo o país, com destaque para São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou durante a manifestação da direita na Avenida Paulista e cobrou o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que paute o projeto da anistia. É por isso que a gente está aqui, para dizer para o Hugo Mota, paute a anistia. Qual é o recado que vocês querem dar para o Hugo Mota hoje? Presidente de casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário. Pode conter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute a anistia. Ainda durante seu discurso, o governador de São Paulo disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana sem nenhuma prova e que está sendo julgado por um crime que não existiu. Ele disse ainda que a delação de Mauro Cid ocorreu sob coação e mandou recados ao ministro Alexandre de Moraes. Se o PT existe hoje, é porque houve anistia em 79, senão não existiria. Aqueles que gritam sem anistia foram justamente os beneficiados pela anistia. E agora nós temos um julgamento de um crime que não existiu. Tentam criar uma narrativa. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. E para quem assistiu os embates entre a PGR e a defesa, deve ter ficado impressionado, porque alguns pontos comuns. Todos os advogados questionaram o cerceamento de defesa. Todos os advogados disseram, não conseguimos fazer a nossa defesa. Será que isso nos dá um julgamento justo? A postura do governador de São Paulo gerou críticas de ministros do governo Lula. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, em reunião com ministros de partidos da base aliada para tratar da agenda legislativa até o final do ano, pediu que atuem para evitar o andamento no Congresso da votação do projeto que dá anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A ministra Gleisi Hoffmann disse que o governador Tarcísio de Freitas é um candidato fantoche do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ministra também criticou os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que exibiram bandeiras dos Estados Unidos durante manifestações em defesa de anistia ao ex-presidente. As críticas ocorreram no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do desfile do dia 7 de setembro em Brasília, marcado pela ênfase na soberania nacional.
O presidente Lula usou suas redes sociais para escrever que o Brasil é independente e tem lado, o do povo brasileiro. O governo usou a data para reforçar a mensagem de soberania nacional e patriotismo e contraponto direto à narrativa bolsonarista em meio às reações ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em meio à pressão da oposição para que a proposta de anistia seja levada ao plenário, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, declarou que o Congresso tem um compromisso em aprovar o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Hugo Mota diz que o tema anistia não é a única coisa a ser pautada na Câmara dos Deputados, porque o Brasil tem muitos desafios. Então eu defendo 2 pontos para que a gente possa, Pimenta, tentar vencer essa agenda, que eu acho que cabem bem para o momento. O primeiro é a sensibilidade, para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós. E a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. É por isso que conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer, ouvindo os líderes, respeitando a maioria da casa, mas nunca perdendo essa capacidade de poder conversar sobre esse tema. Sabendo também que essa não é a pauta única do Brasil. Então nós não podemos ficar uma casa de uma pauta só, é uma música de uma nota só. Não é isso. O Brasil é muito maior do que isso. Nós temos inúmeros desafios. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu hoje a postura da Justiça. Disse que o julgamento dos réus pela tentativa de golpe é baseado em provas e não em questões políticas. Isso acontecia, segundo ele, no tempo da ditadura militar. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira a segunda semana de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A Praça dos Três Poderes em Brasília segue sob esquema especial de segurança. Desde a semana passada, uma operação integrada entre a Polícia Judicial e a Segurança Pública do Distrito Federal reforça o policiamento na área central da capital. Na primeira semana, os ministros ouviram o relatório do processo, a manifestação da Procuradoria-Geral da República e as sustentações orais das defesas. Agora começam os votos que definirão as condenações e as penas. O relator ministro Alexandre de Moraes será o primeiro a votar. A expectativa é de que sua fala dure até 3 horas, analisando preliminares levantadas pelas defesas e avaliando de forma conjunta os 8 réus. Depois de Moraes, será a vez de Flávio Dino, seguido de Luiz Fux, considerado até aqui a incógnita do julgamento. Na sequência, voltam Carme Lúcia e, por último, o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin. Embora já cheguem ao plenário com seus votos prontos, os ministros podem ajustar entendimentos a partir da fala de Moraes. Alguns, inclusive, não pretendem ler os textos na íntegra, apostando em apresentações mais resumidas. Entre os pontos de atenção está justamente o voto de Luiz Fux. O ministro já sinalizou divergências em momentos anteriores, quando criticou a severidade da pena aplicada a uma ré do 8 de janeiro e se posicionou contra medidas cautelares impostas a Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica. Apesar disso, advogados de defesa acreditam em condenações unânimes com possibilidade de penas mais brandas que o máximo previsto. Bolsonaro responde por 5 crimes e pode pegar até 43 anos de prisão. A denúncia apresentada pela PGR aponta Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Lula. O processo reúne provas de que o ex-presidente incentivou desinformação sobre urnas eletrônicas, utilizou órgãos do Estado para interferir no pleito e chegou a apresentar a comandantes militares uma minuta golpista. O documento, inclusive, previa estado de defesa, a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a convocação de novas eleições. Testemunhas confirmaram que Bolsonaro pressionou os chefes das Forças Armadas, tendo obtido apoio apenas do então comandante da Marinha, almirante Almir Ganier. Outro elemento da acusação é o plano chamado Punhal Verde-Amarelo, elaborado dentro do Palácio do Planalto, que previa o assassinato de autoridades como o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a PGR, Bolsonaro tinha ciência do projeto e não o impediu.
A defesa nega as acusações e afirma que o ex-presidente não participou de nenhum plano para romper a ordem democrática. O julgamento tem sessões previstas até sexta-feira, quando deve ser concluída a dosimetria das penas. Além de Bolsonaro, estão no banco dos réus os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Ganier, o deputado Alexandre Ramagem, o delegado Anderson Torres e o tenente-coronel Mauro Cid. 7 pessoas foram presas hoje durante uma operação contra o tráfico de drogas na favela do Moinho, na zona central da cidade de São Paulo. Entre os detidos está Alessandra Moja, irmã de Léo do Moinho, ex-chefe do tráfico na comunidade. A operação cumpriu 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão. Um dos principais alvos era Alessandra Moja, irmã do traficante Leonardo Moja, conhecido como Léo do Moinho, preso no ano passado e que comandava o tráfico no local. Segundo as investigações, Alessandra se apresentava como líder comunitária, mas na verdade ela agia para defender os interesses do irmão integrante do PCC. Além disso, a irmã de Léo do Moinho teria um papel fundamental na mobilização e organização de manifestações contra ações policiais e cobrava propina de famílias beneficiadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, a CDHU, com indenizações pelas moradias. Na casa de Alessandra foi encontrada uma quantidade de drogas e, além do mandado de prisão que ela tinha e em virtude da apreensão, a mulher foi presa em flagrante por tráfico. Além dela, seu marido e sua filha também foram presos na operação. Junto com eles, o dono de um bar que seria ponto de armazenamento de entorpecentes e de reuniões de gerentes do tráfico e um possível sucessor escolhido pelo próprio Leonardo para liderar o tráfico na comunidade foram detidos. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, o proprietário de estabelecimentos comerciais de um edifício com o nome do traficante Léo do Moinho também foi detido porque os locais eram utilizados para armazenar armas e drogas. Uma mulher que teria assumido a liderança de uma célula do tráfico na Cracolândia, um homem apontado como responsável pela distribuição das drogas e um alvo que cobrava propinas também estão entre os presos. A operação é um desdobramento de outra ação deflagrada em agosto de 2024. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o objetivo é desarticular as atuações do crime organizado na região central de São Paulo, especialmente na Cracolândia. Os advogados dos detidos afirmaram que o processo está em sigilo e que não tiveram acesso ao conteúdo. Os moradores do Moinho, também presentes, criticaram as detenções, as quais classificaram como perseguição política. E a seguir, mulheres e pessoas com renda mais baixa pagam juros mais altos quando pegam dinheiro emprestado. E as cooperativas de artesanato do Pará não estão aceitando novas encomendas porque já receberam pedidos demais para a COP30. O Banco Central fez um levantamento e percebeu que as mulheres e as pessoas que ganham menos pagam mais juros quando pegam dinheiro emprestado. Perguntou o motivo a vários dirigentes de instituições financeiras e não encontrou uma resposta objetiva. Parece questão de preconceito. Um estudo recente do Banco Central revelou que a desigualdade social brasileira também se reflete no acesso ao crédito. Os trabalhadores com menor renda e as mulheres enfrentam juros mais altos em empréstimos pessoais, mesmo quando o risco de inadimplência é retirado da análise. A pesquisa aponta que há uma relação direta entre renda e o custo do crédito. Quanto menor o salário, maior a taxa cobrada pelas instituições financeiras. De acordo com o levantamento, pessoas que recebem entre 1 e 2 salários mínimos chegam a pagar de 28 a 44 pontos percentuais a mais em empréstimos do que quem tem rendimento acima de 20 salários mínimos. A diferença persiste mesmo quando fatores como histórico de crédito e risco de calote são desconsiderados, o que indica que as condições socioeconômicas acabam pesando mais na definição das taxas. Além da renda, o estudo mostrou que as mulheres também sofrem com desigualdades no mercado financeiro. Embora não apresentem maior risco de inadimplência do que os homens, elas pagam em média até 8,2 pontos percentuais a mais em juros no crédito pessoal. Segundo os pesquisadores, não é possível afirmar com precisão as causas dessa disparidade, mas o fenômeno pode estar relacionado a preconceitos estruturais e ao reflexo da diferença salarial entre homens e mulheres. Outro
aspecto destacado é que trabalhadores de áreas ligadas às ciências exatas, como engenharia e matemática, eles conseguem acesso a taxas menores, em torno de 1,3 ponto percentual a menos, devido à maior familiaridade com conceitos de educação financeira. Já para os mais pobres, a falta de conhecimento técnico dificulta a negociação de melhores condições de crédito, deixando essa classe mais expostas a juros elevados e perpetuando o ciclo de desigualdade econômica no país. A hospedagem das delegações dos países que deverão participar da Conferência do Clima marcada para novembro em Belém do Pará ainda não foi resolvida. O melhor exemplo do que está acontecendo é do Hotel COP30, que antes era chamado Hotel Nota 10. Cobrava diária de R$ 70 e subiu para R$ 5.670. Como não aparecia ninguém, baixou um pouco, mas não convenceu e até agora não foi feita nenhuma reserva. Dos 198 países participantes, apenas 68 fecharam contratos. E quem está feliz com a proximidade da COP30 são as artesãs paraenses, que fabricam cestos e mandalas a partir de uma técnica ancestral. Elas pararam de aceitar novas encomendas porque a demanda cresceu 5 vezes mais do que o normal. Não vai dar tempo para fabricar. Até janeiro deste ano, a Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, sediada em Santarém, no estado do Pará, produzia 200 itens por mês. Hoje, alcança a capacidade máxima, com 1.000 peças. Os produtos vão para clientes como uma empresa de cosméticos. As artesãs contam que viram as vendas saltarem de R$ 6.000 para 12.000, um aumento significativo em comparação com anos anteriores. A cooperativa funciona apenas por encomendas e planeja capacitar novas artesãs para dar conta da produção durante a COP30. Fundada em 2015, a Turiarte reúne 180 cooperados de 12 comunidades paraenses. O artesanato responde por 75% da renda da cooperativa e o restante vem do turismo de base comunitária. A reserva extrativista Tapajós Arapiuns, uma unidade de conservação federal no oeste do Pará, concentra a maior parte da produção. A matéria-prima das peças é a palha do tucumanzeiro, uma palmeira nativa da Amazônia. A técnica do trançado é transmitida entre gerações e mantém viva a conexão com a floresta. No passado, a venda do artesanato dependia de atravessadores, que pagavam um valor considerado baixo pelas peças. A criação da cooperativa melhorou o pagamento às artesãs. A pigmentação das peças, antes feita com resina artificial, hoje é baseada em plantas como genipapo, açafrão, urucum e crajiru. As mudanças climáticas, porém, impõem dificuldades. Nos períodos de estiagem, a palha do tucumanzeiro fica farelenta, o que inviabiliza a batecelagem. No inverno amazônico, marcado por mais chuvas, as fibras têm chance de mofar. A seca extrema de 2024 causou prejuízos. Com o nível baixo dos rios, o transporte das peças ficou comprometido. Agora, durante a COP30, as artesãs esperam um faturamento maior. Os primeiros resultados oficiais das eleições legislativas deste domingo na província de Buenos Aires, na Argentina, indicam vitória do peronismo de centro-esquerda, liderado pelo governador Axel Kicillof, que se consolida como principal figura da oposição e possível candidato à presidência em 2027. Com mais de 80% das urnas apuradas, a Fuerza Pátria alcança 46,9%, enquanto a La Libertad Avanza, partido do presidente Javier Milei, soma 33,8%. O revés representa um duro golpe para Milei, diante do peronismo, corrente ligada ao kirchnerismo e à ex-presidente Cristina Kirchner, que ele prometia retirar de vez da política argentina. A eleição em Buenos Aires ocorreu apenas 2 semanas após a eclosão de um escândalo envolvendo a irmã de Milei, Karina, no qual ela foi acusada de corrupção. Karina Milei, que é secretária-geral da presidência, foi acusada em uma gravação de ter cobrado propinas de indústrias farmacêuticas para a compra governamental de medicamentos, ao lado do subsecretário de Gestão Institucional do governo, Eduardo Lully Menem. Os dois negam as acusações. Segundo a imprensa argentina, o peronismo venceu em 6 das 8 sessões eleitorais da província.
longe do sonho mileísta de pintar Buenos Aires de violeta à cor de seu partido e também das previsões de pesquisas que projetavam no máximo uma vantagem apertada para a Fuerza Pátria ou até um triunfo da Leila, o que levou Milei a falar em empate técnico. O mapa eleitoral deste domingo apareceu praticamente todo em celeste cor dos peronistas. A Fuerza Pátria venceu com ampla margem na terceira sessão, quase 54% a 28%, e também na primeira, por mais de 10 pontos. Juntas, essas regiões concentram quase 10 milhões dos 14 milhões de eleitores, habilitados 71%. A sigla também levou a melhor na quarta sessão, no noroeste da província, após 2 décadas, na segunda igualmente de perfil rural e na oitava, que corresponde a La Plata, a capital provincial. Já a Libertad Avanza, que incorporou um esvaziado para o partido do ex-presidente Maurício Macri, conseguiu vitórias na quinta, onde o prefeito de Mar del Plata, Guilhermo Montenegro, voltou a superar a kirchnerista Fernanda Haverta, e na sexta. De olho nas eleições nacionais de 26 de outubro, que renovarão metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado, o resultado obriga o governo de Milei a repensar sua estratégia. O calendário, no entanto, limita as opções. Restam apenas 50 dias até o pleito e as alianças e listas já foram oficializadas. Além desta derrota do presidente da Argentina, Javier Milei, os operadores do mercado financeiro colocaram na balança, neste início de semana, a guinada radical à direita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante as manifestações do 7 de setembro. O dólar terminou o dia estável, cotado em R$ 5,41, mas a Bolsa de Valores caiu 0,59%, aos 141.792 pontos. O maior aquário de água doce do mundo fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A nossa equipe foi até lá mostrar como funciona o cuidado e o manejo com os animais. O Bioparque Pantanal une cultura, turismo e conhecimento, com 21 mil metros quadrados, mais de 5 milhões de litros de água e 239 tanques. O espaço abriga 458 espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção. Já foram registradas 330 reproduções, com mais de 6.500 filhotes. Resultados que aliam ciência, educação ambiental e turismo. O Bioparque Pantanal ele é um empreendimento de fauna moderno, né? Então ele tem os conceitos modernos de bem-estar animal e tudo mais. Então, ele vai além da exposição dos animais. É claro que tem o pilar do lazer, né, por ser um atrativo turístico, então as pessoas vêm para contemplar os animais, mas ele extrapola esse pilar. Então, a presença dos animais aqui, ela serve também para a gente fazer o trabalho de conservação dessas espécies. Então, dentro do Bioparque Pantanal, nós temos núcleo de pesquisa, centro de conservação, que faz um trabalho científico e um trabalho em parceria com diversas instituições para trabalhar a favor da conservação desses animais. Então, hoje nós temos vários projetos que são voltados para protocolos de reprodução desses animais, protocolos de manejo e bem-estar animal, para a gente entender o comportamento, as estratégias de sobrevivência desses animais, para entender como eles vivem na natureza e assim direcionar os esforços para a conservação da espécie e reduzir a quantidade de espécies ameaçadas de extinção. Dentro do Bioparque, cada detalhe é cuidado para garantir o bem-estar dos animais. A equipe monitora a qualidade da água, organiza a alimentação, realiza enriquecimento ambiental e acompanha de perto cada espécie. O Bioparque Pantanal, ele conta com uma equipe de manejo, que ela é direcionada para o cuidado dos animais, e essa equipe ela é multidisciplinar. Então ela é composta por biólogos, veterinários, zootecnistas, químico, oceanógrafo e engenheiro de aquicultura. Cada equipe, cada profissional, ele trabalha direcionado para uma área. Então, nós temos todos os cuidados veterinários, cuidados com qualidade da água, cuidados nas transferências, nos manejos e o bem-estar animal especificamente, que são estratégias que nós desenvolvemos para que esses animais eles se sintam o mais próximo possível do ambiente natural aqui dentro dos nossos recintos.
Alguns animais chegaram ao bioparque após serem resgatados de apreensões. Como não podem ser reintroduzidos à natureza, recebem aqui um ambiente seguro, com cuidados especiais e atenção constante. Entre eles está esta cobra, que encontra no bioparque um lugar seguro para viver. As duas vieram de apreensão, que é a Piton albina e a jiboia. Elas estavam sendo utilizadas ilegalmente como atividade em circo. Então essa atividade ela é proibida por lei aqui no nosso estado. Então a Polícia Ambiental retirou esses animais e o Bioparque Pantanal, nós recebemos a doação desses animais, né? E aí desde a chegada delas, né, elas chegaram em março de 2023, então elas já têm mais de 2 anos aqui com a gente e assim que elas chegaram nós já desenvolvemos um protocolo de manejo, bem-estar, sanidade, nutrição específico para elas, para que hoje elas possam estar desfrutando de um ambiente confortável, seguro, uma nutrição adequada e os cuidados veterinários também. E a seguir, o presidente Lula critica o que chamou de chantagem tarifária de Donald Trump durante reunião virtual do BRICS. E 6 pessoas são mortas quando estavam em um ponto de ônibus na cidade de Jerusalém, em Israel. Com as passagens de avião custando cada vez mais caro, muitas empresas estão utilizando uma alternativa. Quando tem que fechar negócios a uma distância de até 500 quilômetros, os executivos estão pegando a mala ou mochila e embarcando em um ônibus para uma boa viagem. O aumento no preço das passagens aéreas tem levado muitos viajantes a buscar alternativas no transporte rodoviário, especialmente em deslocamentos de curta e média distância. Segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas, no primeiro semestre de 2025, o faturamento com passagens de ônibus cresceu quase 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, consolidando o modal como opção estratégica em percursos de até 500 quilômetros. Especialistas apontam que a alta no bilhete aéreo, na hospedagem e na locação de veículos pressionou toda a cadeia de turismo corporativo. Diante desse cenário, empresas têm repensado os formatos de deslocamento, priorizando alternativas que conciliem custo, produtividade e o bem-estar dos colaboradores. A tarifa média do bilhete aéreo corporativo, por exemplo, atingiu R$ 1.600 no primeiro semestre, 6% acima de 2024. Embora ainda seja o meio mais utilizado, responsável por 58% dos 6 bilhões e meio de reais movimentados pelas agências ligadas à Abracorp entre janeiro e julho, o transporte aéreo vem perdendo espaço em algumas rotas específicas. Já o setor de locação de veículos registrou queda, passando de 195 milhões de reais em 2024 para 189 milhões neste ano. O ônibus, por sua vez, tem se consolidado como opção competitiva em rotas como Brasília e Goiânia, João Pessoa, Fortaleza, já superam a demanda pelo aéreo. Em trechos como São Paulo e Rio de Janeiro, cresce também a adesão ao transporte rodoviário entre os viajantes corporativos. Para o setor, a tendência mostra que a busca por equilíbrio entre custo e eficiência deve manter o ônibus em destaque no mercado de viagens de negócios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou hoje o que classificou de chantagem a atual política comercial que impõe tarifas apontadas como desleais ao comércio de vários países. Lula presidiu uma reunião virtual do grupo do BRICS, que também está sendo penalizado por Donald Trump. Por iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no exercício da presidência do BRICS, a realização da reunião virtual de líderes do agrupamento teve duração de cerca de 1 hora e 30 minutos. Diante da crescente instabilidade internacional, tanto no campo econômico como no político, o BRICS reafirmou seu compromisso com a preservação e o fortalecimento do multilateralismo, bem como com a reforma das instituições internacionais. Os países do bloco realizaram um balanço abrangente da atual situação mundial. Houve consenso sobre a necessidade de avançar rumo a uma ordem internacional mais justa, equilibrada e inclusiva,
capaz de refletir as transformações em curso e responder de maneira mais eficaz às demandas do Sul global. A reunião foi também ocasião para compartilhar visões sobre como enfrentar os riscos associados ao agravamento de medidas unilaterais, inclusive no comércio internacional, e sobre como ampliar os mecanismos de solidariedade, coordenação e comércio entre os países do BRICS. A cúpula também sugeriu a troca de impressões em preparação à 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, a partir do dia 23 de setembro, a COP30 em Belém, a partir do dia 6 de novembro, e a cúpula de líderes do G20 nos dias 22 e 23 de novembro. O agrupamento permanecerá empenhado em contribuir ativamente para a paz, para a defesa do multilateralismo e para a construção de soluções coletivas para os desafios mundiais. O presidente Lula afirmou que a decisão do governo dos Estados Unidos de enviar navios de guerra à região costeira da Venezuela representa um fator de tensão na América Latina e Caribe. Participaram da cúpula virtual os líderes da China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, além do príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, do chanceler da Índia e do vice-ministro das Relações Exteriores da Etiópia. Ao encerrar sua participação, Lula reforçou a importância do BRICS como protagonista de uma nova ordem internacional. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo Donald Trump a prender e deportar pessoas com sotaque nas ruas da Califórnia. É um apoio à política anti-imigração do atual governo. O tribunal atendeu a um pedido do Departamento de Justiça para suspender temporariamente a ordem emitida pela juíza distrital Maami Frimpong, de Los Angeles, do dia 11 de julho, que proíbe agentes de parar ou deter pessoas sem suspeita razoável de que estejam no país ilegalmente, por exemplo, no caso de falarem espanhol ou inglês com sotaque. Em sua sentença, a juíza concluiu que as ações do governo Trump violavam a proteção da 4ª emenda da Constituição norte-americana contra buscas e apreensões injustificadas. A decisão se aplicava à jurisdição de seu tribunal, que abrange grande parte do sul da Califórnia. Os 3 juízes liberais da Suprema Corte discordaram publicamente da decisão. A ação que contesta as detenções com base em raça ou idioma foi movida de forma coletiva por um grupo de latinos pegos em batidas do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, incluindo alguns cidadãos americanos. Um dos autores, Jason Gavidia, alegou que os agentes o agrediram após não acreditarem que ele era cidadão americano e exigiram saber o nome do hospital onde ele nasceu. No dia 1º de agosto, o 9º Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, sediado em São Francisco, negou o pedido do governo para suspender a decisão da juíza Frimpong, de Los Angeles. Entre os argumentos para recorrer da ordem, o Departamento de Justiça destacou, abre aspas, nem é preciso dizer que ninguém acha que falar espanhol ou trabalhar na construção civil sempre gera suspeita razoável. Mas os agentes de imigração têm o direito de se basear nesses fatores ao intensificar a aplicação das leis de imigração. Recentemente, a Suprema Corte, que tem maioria conservadora, apoiou o mandatário norte-americano nas decisões dos casos de imigração ilegal. Donald Trump venceu as eleições no ano passado para um 2º mandato, prometendo deportações em nível recorde. Segundo os dados do Setor de Investigação de Segurança Interna, DHS, mais de 352 mil imigrantes foram detidos nos primeiros 200 dias do governo Trump. O número de deportados chegou a 324 mil no período, média de 1.600 por dia. Na última quinta-feira, agentes de imigração dos Estados Unidos detiveram 475 trabalhadores em uma instalação da Hyundai em Elabel, na Geórgia. A ação foi conduzida pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e pelo Setor de Investigações de Segurança Interna, com apoio de outras agências federais e estaduais. 6 pessoas morreram e pelo menos 10 ficaram feridas esta madrugada em um ataque a tiros em Jerusalém Leste. Segundo a polícia, 2 homens abriram fogo em um ponto de ônibus. Um ataque a tiros deixou vários mortos e feridos em Jerusalém Oriental nesta segunda-feira. O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramô, em Jerusalém Oriental, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, 2 criminosos abriram fogo contra um ponto de ônibus. A corporação detalhou que um agente das forças de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente e neutralizaram os agressores. O gabinete do primeiro-ministro informou que Benjamin Netanyahu estava em reunião com os comandantes das forças de segurança.
Em um comunicado, o movimento islamista Hamas, em guerra com Israel na faixa de Gaza, celebrou o ataque e afirmou que os agressores eram palestinos. O parlamento francês derrubou nesta segunda-feira seu segundo governo em 9 meses, durante um tenso debate sobre a dívida pública, com pedidos para a realização de novas eleições legislativas e até mesmo para a renúncia do presidente Emmanuel Macron. Fim da linha para o mandato de François Bayrou como primeiro-ministro francês. Nesta segunda-feira, o veterano de 74 anos não resistiu a uma moção de confiança no parlamento. Um total de 364 deputados votaram contra, incluindo as oposições de esquerda e extrema-direita, assim como alguns deputados aliados ao governo. Apenas 194 o apoiaram. Este é o segundo governo derrubado em 9 meses, durante um tenso debate sobre a dívida pública, com pedidos para a realização de novas eleições legislativas e até mesmo para a renúncia do presidente Emmanuel Macron. O grupo parlamentar França Insubmissa apresentará uma moção amanhã pelo impeachment do presidente, porque o problema para o país e o impasse para o país é ele. E a partir de 10 de setembro, estaremos em todos os lugares ao lado de homens e mulheres franceses que bloquearão a economia do país para dizer basta. Macron defendeu na semana passada olhar para a esquerda e tentar atrair a oposição socialista ao governo atual, formado por sua aliança centrista e pelo Partido Conservador, os republicanos. Desde a antecipação das eleições legislativas de 2024, a França vive uma profunda instabilidade política, sem maiorias parlamentares estáveis em um contexto de elevada dívida pública, quase 114% do PIB. Bayrou vinha tentando convencer os deputados a apoiar seu plano orçamentário para 2026, que prevê 44 bilhões de euros em cortes, 279 bilhões de reais. Segundo fontes próximas, o quarto primeiro-ministro de Macron desde 2022 deve apresentar oficialmente sua renúncia na terça-feira. O gabinete do presidente afirmou que um novo premier deve ser nomeado nos próximos dias, afastando a possibilidade de uma antecipação das eleições após a queda de Bayrou. Uma cachorra peruana se tornou uma verdadeira heroína. Salvou a sua família da explosão de uma dinamite. A Pet Max mordeu e desativou a bomba lançada no quintal. O episódio ocorreu quando um suspeito, vestido de preto, jogou o explosivo no terreno da residência do jornalista peruano Carlos Alberto Messias Zarate. Ele relatou estar mais surpreso com a ação heróica de sua cadela do que com a ameaça em si. O cachorro, uma mistura de Cocker Spaniel com 11 quilos, correu imediatamente para o objeto em chamas. Max, como é chamada, começou a cutucar a dinamite, movendo e mordendo o explosivo, conseguindo apagar o pavio com a boca. Autoridades confirmaram que se tratava de um tipo de dinamite usada em minas terrestres. Graças à coragem da cadela, a família saiu ilesa, enquanto o suspeito fugiu, mas acabou sendo detido posteriormente pelas autoridades. No entanto, Max sofreu danos nas cordas vocais e perdeu a capacidade de latir. Mesmo sem poder latir, a cachorra rapidamente se tornou uma celebridade no Peru, sendo homenageada por sua coragem incomum. Os cães da raça são alegres e enérgicos e, como Max, apegados à família. E a seguir, hipertensão pode ser curada em mais de 4 milhões de brasileiros que têm o problema causado pelo excesso de um hormônio. E morre no Rio de Janeiro aos 75 anos a cantora e compositora Ângela Rorrô, uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. O excesso de hormônio produzido em uma glândula que fica acima dos rins pode causar hipertensão. Se este for o caso, pode ter cura. É o que acontece com pouco mais de 4 milhões de brasileiros que, para ter certeza do que fazer, só precisam passar por exames. A hipertensão hormonal, conhecida como hiperaldoteronismo primário, também chamado de HAP, é um diagnóstico ainda pouco difundido, mas com grande relevância clínica. Se trata de uma forma específica de pressão alta, cuja origem está ligada a alterações hormonais e não apenas a fatores tradicionais como má alimentação ou sedentarismo. Estudos mostram que pacientes com HAP apresentam risco significativamente maior de desenvolver complicações cardiovasculares graves, como
infartos, arritmias e acidentes vasculares cerebrais, o que torna a detecção precoce essencial. Diferente da hipertensão convencional, que não tem cura e é controlada com medicamentos, o RAP pode ser tratado de forma definitiva em muitos casos. A doença está relacionada a uma produção excessiva de aldosterona, hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais localizadas acima dos rins. Esse excesso causa retenção de sódio e perda de potássio, levando à elevação da pressão arterial. E em estágios avançados, há sinais clínicos como câimbras e fraqueza. Quando identificado no início, o tratamento adequado reduz consideravelmente os riscos e melhora a qualidade de vida do paciente. Estima-se que o RAP seja responsável por cerca de 8% dos casos de hipertensão, o que representa aproximadamente 4 milhões de brasileiros. O índice é ainda mais alto entre jovens de 18 a 40 anos, chegando a 16%, e pode ultrapassar 30% entre aqueles cuja pressão arterial não responde bem aos medicamentos tradicionais. Apesar desses números expressivos, muitos casos ainda passam despercebidos, o que dificulta a prevenção de complicações associadas. O tratamento varia conforme o tipo de alteração nas glândulas suprarrenais. Em situações onde apenas uma das glândulas está comprometida, cerca de 40% dos casos, a cirurgia para retirada é a opção mais indicada e pode resultar na cura da hipertensão. Já quando ambas as glândulas estão envolvidas, o tratamento se baseia no uso de medicamentos específicos disponíveis no Sistema Único de Saúde. A recomendação dos especialistas é de que médicos estejam atentos a sinais de resistência aos antihipertensivos convencionais e aos casos de baixa de potássio, que podem indicar a presença do RAP. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de controle e até mesmo de cura. Os casos de envenenamento subiram no Brasil. A cada 2 horas, um caso é registrado no país. Nos últimos 10 anos, o Sistema Único de Saúde registrou mais de 45 mil atendimentos de emergência por envenenamentos que evoluíram para internação. Na grande parte dos casos, o resultado foi o óbito. O estudo da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed, mostrou que entre 2009 e 2024 foram em média 4.500 registros ao ano, o equivalente a 12,6 casos por dia. Isso significa que a cada 2 horas, uma pessoa deu entrada em um pronto-socorro da rede pública por ingestão de substâncias tóxicas. Tivemos episódios como o bolo contaminado com arsênio, que matou 4 pessoas em Torres, no Rio Grande do Sul, em dezembro de 2024, também o ovo de Páscoa envenenado no Maranhão e um açaí entregue em uma casa no Rio Grande do Norte, que matou uma bebê de 8 meses. Uma coisa é certa, muitos casos poderiam ser evitados com maior fiscalização e regulamentação de substâncias. Entre as causas acidentais identificadas, lideram os medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. A distribuição geográfica mostrou que o Sudeste concentrou quase metade dos atendimentos, com São Paulo e Minas Gerais à frente. A região Norte foi a que teve menos registros. Os adultos jovens entre 20 e 29 anos foram mais atingidos, seguidos pelas crianças de 1 a 4 anos. O mundo tem mais de 1 bilhão de pessoas vivendo com transtornos mentais. Segundo a ONU, os principais problemas são a depressão e a ansiedade, que exigem alerta para a gravidade da situação, com impactos sociais e econômicos em nível global. Os transtornos mentais são um dos maiores desafios de saúde pública do mundo, atingindo milhões de pessoas de todas as idades, classes sociais e culturas, afetando o pensamento, o humor e o comportamento dos indivíduos. Os transtornos mais comuns são a ansiedade e a depressão, que representam a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo, além de aumentar os custos de saúde e causar perdas econômicas em escala global. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio, uma das consequências da negligência dos cuidados mentais, causou 727 mil mortes apenas em 2021. A meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é reduzir em 1/3 as taxas de suicídio até 2030. No entanto, o progresso é lento e a redução deve chegar apenas em 12% em 5 anos. A organização fez um apelo para que os governos ampliem com urgência os esforços para melhorar os sistemas de saúde mental, como garantir o financiamento de serviços de saúde mental como um direito do cidadão, investir na formação e valorização de profissionais da área e expandir os cuidados comunitários com foco na necessidade da população.
Segundo o relatório divulgado pela OMS, a maioria dos países oferece apoio psicossocial e programas de promoção da saúde mental para a prevenção do suicídio. Porém, o gasto médio dos governos é de 2% do orçamento de saúde desde 2017. Países de alta renda gastam em média até $65 por pessoa, o equivalente a R$350, enquanto países de baixa e média renda gastam apenas 4 centavos de dólar, aproximadamente 22 centavos. Além disso, há uma escassez crítica de trabalhadores na área, sendo 13 profissionais de saúde mental para cada 100 mil pessoas. O atendimento médico segue concentrado em hospitais psiquiátricos e menos de 10% das pessoas afetadas recebem o tratamento adequado. A cantora e compositora Ângela Rorró, voz singular da MPB, morreu hoje no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo advogado da artista. Dona de uma voz inconfundível e de um estilo que misturava blues, samba-canção, bolero e rock, ela foi um dos nomes mais autênticos da música popular brasileira. Ângela estava internada desde junho no Hospital Silvestre, com uma infecção pulmonar grave. Recentemente, a cantora teve uma nova infecção e na manhã dessa segunda não resistiu. Nascida Ângela Maria Diniz Gonçalves, ela recebeu o apelido de Rorró ainda na infância, por causa da sua voz grave. Começou a estudar piano clássico aos 5 anos e a carreira na década de 1970 após uma viagem para a Itália, onde conheceu o cineasta Glauber Rocha, que apadrinhou o início de seu ofício. Por indicação do cineasta, participou de um álbum de Caetano Veloso, tocando gaita em uma música. Após o seu retorno ao Rio de Janeiro, foi contratada pela gravadora Polygram Polydor, atual Universal Music, e lançou Amor, Meu Grande Amor, o primeiro sucesso nacional em 1980. A falta de sucesso popular coincidiu com a falta de recursos financeiros nos últimos meses de vida da cantora, nos quais ela pediu dinheiro a fãs e amigos pela internet. Ângela tinha problemas pulmonares e renais e existia rumores de que estava com um câncer. Foram vazadas notícias de procedimentos de hemodiálise e traqueostomia. Distante da mulher sofrida que pediu dramaticamente ajuda financeira nas redes, é melhor ter na memória Ângela Rorró, que era uma artista singular na MPB. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.